Vamos lá então começar, porque já passam 6 minutos e não queremos de todo atrasar o programa, que hoje também é bastante extenso. Pronto, como como é habitual, começamos a desejar as boas-vindas, hã, e desejar que tenham descansado bem de um dia intenso, de ontem, intenso de partilha e intenso de emoções, de reencontros virtuais. E dar aqui só 4 notas. Portanto, todo o evento está sempre disponível e atualizado em confoa.rk.pt. Se quiserem fazer partilhas no Twitter, Facebook, por favor, utilizem a hashtag que temos vindo a utilizar, Confoa 2021. Dar também nota de que ao longo destes dias todo o evento será gravado. Por definição, quando entram os participantes têm os micros desligados. No entanto, caso queiram participar no chat ou levantar a mão, chat para escrever, levantar a mão para falarem ao vivo, é só abrir o micro e o mesmo se aplica aos autores quando tiverem que fazer as apresentações dos seus trabalhos. São autónomos para abrir o micro e começar a fazer a sua apresentação. Relembrar também que os slides e as gravações serão posteriormente disponibilizados no programa. E pronto, e todas estas informações serão depois partilhadas nas redes sociais da conferência. Dar também aqui uma nota, porque infelizmente ainda não temos todos os trabalhos. Por favor, aos autores que ainda não nos fizeram chegar o seu PowerPoint ou o seu PDF, fazê-lo o quanto antes, porque depois precisamos disponibilizar essa informação e posteriormente partilhá-la. Para hoje temos previsto o seguinte programa, começamos já de seguida com o painel, depois teremos uma sessão de comunicação, faremos um intervalo para retemperar energias, para 2 sessões em paralelo, Peixe Cuxa 3 e 4, e também dar aqui uma nota e relembrar que, tal como aconteceu ontem, portanto, o link da conferência é este, o link plenário é este, mas depois vamos sair todos para estas 2 sessões paralelas, ou para uma ou para outra. Por favor, os autores confirmem o programa e vejam em qual delas é que estão. E depois retomamos aqui mesmo para a última sessão do dia, o meu póster num minuto, que é sempre uma sessão cheia de emoções. E com isto, sem mais delongas, passo a palavra aos autores do painel. Eles terão 1 hora. Os autores são a Heloísa Príncipe, o Sigmar Roud, a Silvia Galete e o Carlos Lopes, que nos irão falar da transparência e integridade das publicações na ciência aberta. Portanto, 1 hora, e esta hora contempla apresentações e questões respostas discussão. Portanto, tem a palavra. Heloísa, ou quem for o primeiro autor, por favor. Bom dia, boa tarde, Portugal, bom dia, Brasil. Um prazer estar aqui novamente participando da Confoa. E nós vamos iniciar, então, esse segundo dia da nossa conferência, apresentando o painel Transparência e Integridade das Publicações na Ciência Aberta. Esse painel é conduzido por mim, Heloísa Príncipe. Em sequência, terão a palavra o professor Sigmar de Mello Rodd, a professora Silvia Galete e o professor Carlos Lopes, que falarão sobre diferentes etapas ou módulos, né, da integridade nas publicações científicas. Então, eu inicio falando aqui o que é integridade. A integridade em pesquisa é um campo de reflexão sobre as normas, princípios e diretrizes éticas que devem regular o desenvolvimento das pesquisas acadêmicas e científicas, incluindo todas as etapas do fazer científico, desde a concepção da publicação até a sua divulgação e sua chegada, vamos dizer assim, à sociedade como um todo. A ciência aberta tem um compromisso ético que está associado às boas práticas em pesquisa e publicação. A adoção da ciência aberta
valida a ética da pesquisa e a integridade da publicação. Então, esse painel ele tem como objetivo promover o debate e a reflexão sobre a importância de garantir e efetivar a transparência e a ética no atendimento aos preceitos da ciência aberta. As questões éticas no contexto da editoração científica é um dos pontos mais críticos no fluxo da publicação, tanto sob o ponto de vista dos autores quanto dos editores, que são os principais envolvidos. A transparência imposta pela ciência aberta aumenta a importância de se garantir a integridade, pois esta abertura faz com que a comunicação na ciência ultrapasse os muros acadêmicos e chegue à sociedade. Então, esse painel tem como contribuição maior a reflexão perante os diferentes atores da editoração científica, que tem como benefício principal melhorar a qualidade da comunicação da ciência praticada. Nós aqui falamos na integridade, eu vou destacar aqui que nós temos vários códigos, né? Existem diferentes códigos que tratam sobre ética e integridade na pesquisa científica, e eu trouxe aqui uma breve, né, exposição que foi desenvolvida em 2019 pela Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo, que fez uma cartilha muito interessante, bem objetiva, bem didática, né? Então, eu trouxe aqui quais seriam, né, as principais, existem várias, mas quais seriam os maiores problemas, né, enfrentados se olharmos para a integridade da pesquisa. Então, nós temos, em primeiro lugar, a fabricação de dados. Isso quer dizer criar ou reportar dados, resultados ou métodos inexistentes. Isto é, você fabricar um dado que não existiu. Você falar que fez uma coisa que você, na verdade, não realizou, né? E a falsificação, que é muito próximo da fabricação, é manipular os dados de forma a sustentar uma hipótese. Então, você falsifica o dado. O dado deu X, mas você diz que o dado deu Y, né? Nós temos vários exemplos, inclusive, que ocorreram aqui, principalmente ano passado, né, em relação à Covid-19. E nós temos um que é também que ocorre muito, né, na atividade científica, é o plágio. É você copiar sem fazer referência à fonte ou emitir conhecimento já existente. Porque a ciência ela é cumulativa. Então, a gente usa as pesquisas, os conhecimentos anteriores para desenvolvermos novos conhecimentos. Então, muitas vezes, a pessoa, né, o pesquisador, por uma série de motivos também, ele copia e não cita, né, a fonte daquele dado, e isso é muito importante. Então, as três práticas constituem falta grave que prejudicam o próprio avanço do conhecimento e são passíveis de punição. Eu aqui não vou entrar no mérito de cada um, nem nesse outro slide aqui que eu apresento, mas só para apresentar para vocês quais são os tipos... Heloísa, peço desculpa, referiu que está a compartilhar a tela, o slide, mas não está a compartilhar. Ah, tá, deixa eu voltar aqui. Não estou compartilhando. Share screen. Oi? Agora sim, obrigada. Ah, tá. Então, só vou mostrar aqui, tá? Então, a fraude, as principais motivos, né, de má conduta. E eu apresento, assim, aqui esse trabalho que saiu uma breve reportagem do Fabrício Marques, da revista Pesquisa, revista FAPESP Pesquisa, agora já me confundi o título, editada pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, ele fez, e eu fui lá ver o texto, muito interessante,
Ele foi desenvolvido por pesquisadores, uma pesquisadora do Brasil, que está fazendo doutorado na Hungria, outros pesquisadores da Hungria, da Irlanda e Noruega. Então, eles identificaram nas bases de dados Web of Science, Scopus e PubMed, pesquisando sobre o termo ética na pesquisa e integridade na pesquisa, a atuação que está sendo desenvolvido, né, está sendo estudado sobre esse tema. Então, eles identificaram, a gente observa aqui embaixo, que quase 45% se refere à fabricação e falsidade de dados, né? Então, essa é a maioria dos erros, né, da má conduta, vamos dizer assim, né, da falta de integridade. O descumprimento, né, das normas legais ou regulatórias, as negligências com a segurança de pacientes e o plágio que aparece aqui com cerca de 7%. 80% dos casos localizavam-se nas ciências médicas e da saúde, 11% nas ciências naturais, 4% nas ciências sociais e nas engenharias e humanidades, em torno de 2% e 1%, respectivamente. As punições mais frequentes, porque nós temos sanções, nós temos punições em relação a essas má condutas, foram a retratação do artigo científico, né, que você faz uma correção, vamos dizer assim, e a perda do financiamento quando a pesquisa foi conduzida, foi apoiada por um órgão de fomento. Aqui eu indico, apresento, né, alguns exemplos de códigos, né, de conduta, manuais. Então, eu destaco aqui o manual da Comissão de Integridade em Pesquisa, do CNPq, que é uma coisa recente. No Brasil, a atividade, essas grandes comissões estão a partir do final da década passada para essa data. O código da FAPESP também, que foi publicado em 2014, é muito interessante. Nós temos aqui também da Academia Brasileira de Ciências, aqui o guia que eu falei de boas práticas científicas da Universidade de São Paulo. A maioria das universidades daqui do Brasil, ela já tem um guia, uma norma, alguma coisa, algum documento referente às práticas, boas práticas na atividade científica. E eu destaco aqui o guia de boas práticas para o fortalecimento da ética na publicação da nossa Cielo, né? Então, um guia é um guia pequeno ainda, né? Mas traz as importantes falas, né, sobre as boas práticas referente à publicação científica. Eu aqui destaco a realização no Brasil, desde 2009, a realização do BRISP, né, que vem sendo realizada em diferentes cidades brasileiras e abordando de forma também diversificada diferentes temas, né, relacionados a essa temática. Eu vou destacar aqui, que é o próximo, né, dia 21, vai ser realizado agora, dia 28 e 29 de outubro, no Rio de Janeiro, vai ser em acesso remoto. Eu aqui destaco a Conferência Brasileira Internacional, que é a principal referência sobre a temática, né? A primeira foi realizada em Lisboa, né, em 2007, e as seguintes. Eu destaco a última, aqui que foi realizada em 2019 em Hong Kong, e nós tivemos os princípios de Hong Kong traduzidos para o português esse ano e publicado no site da ABEC Brasil. Aqui nós temos também a principal, outra conferência muito importante também, que vai ser realizada em 2022, em formato híbrido, né? O COPE, que é o principal comitê, né, sobre integridade científica, o Conselho de Editores Científicos, né, e outros exemplos assim que servem, né, de orientação para o desenvolvimento dessa pesquisa. E eu termino aqui apresentando esse trabalho da Nunes, né? É um programa de trabalho de licença sabática que ela fez, concluiu em 2019, onde ela identifica os vários documentos, né, referentes à conduta, à integridade, à ética científica em Portugal,
das suas instituições de ensino superior, tanto no âmbito público quanto privado. É um trabalho muito interessante sobre Portugal. Eu não acabei de ler, mas eu estou na metade, vou terminar de ler. Não deu tempo de eu ler todo até a Confoa. Então, eu termino com a adoção da ciência aberta, valida a ética da pesquisa e a integridade da pesquisa e da publicação. As boas práticas devem estar alinhadas aos princípios e práticas da ciência aberta, promovendo a transparência, compartilhamento e cooperação. Muito obrigada. Paro por aqui a minha apresentação e logo em sequência, deixa eu só voltar aqui, vou chamar o professor Sigmar de Mello Rod. Espera, eu ainda não saí aqui. O professor Rod, ele é professor titular da Universidade, da Faculdade de Odontologia da Faculdade de São José dos Campos, da Universidade Estadual Paulista, né? E ele é presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos, ABEC Brasil, e membro do Conselho Consultivo da Cielo Brasil. Foi editor científico da Brasil Oral Research de 2006 a 2014 e é o editor diário da revista Clinics. Ele tem experiência, uma vasta experiência na área de ensino, em ética científica e editoração científica. Então, professor Sigmar, passo a palavra. Muito obrigado, Heloísa. Você precisa parar de compartilhar sua tela. Pois é, eu estou tentando. Comigo sempre dá. Sigmar, se tentar partilhar a sua, já vai interromper, por favor, tente. Ok. Me help aqui, como é que eu faço? Desculpe. Quando o Sigmar tentar partilhar, a sua desaparece. Já está, não? Ai, que bom. Desculpe. Oi? Não. Sigmar, está a conseguir? Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Aí você fica com a palavra, Sigmar. Ok. Foi. É porque o negócio fica escondido. Estou tentando só compartilhar a minha, não está entrando o meu PowerPoint aqui. Há bocadinho fizemos o teste, estava tudo bem? Sim, da mesma forma. Mas teste é teste, né? Sim, agora foi. Ok, só em modo de apresentação, por favor. Apareceu. Ok, perfeito. Muito bem, muito obrigado pela possibilidade de estar aqui conversando com vocês hoje aqui. Boa tarde, Portugal. Bom dia, Brasil. O que me coube é falar sobre o papel da ABEC na transparência e na integridade nas publicações científicas. A ABEC está fazendo 35 anos de existência, sempre trabalhando em prol do processo de editoração científica. A ABEC foi fundada em 28 de novembro de 1985, congregando tanto pessoas físicas como jurídicas envolvidas no processo de editoração científica. Somos uma sociedade civil, sem fins lucrativos e de duração indeterminada. Em setembro, o mês passado, nós fundamos, junto com associações do Uruguai e da Colômbia, a Associação Latino-Americana de Editores Científicos, para nós divulgarmos melhor as atividades de editoração científica na América Latina e com uma forte tendência de expandir essa associação para os países de língua hispânica e lusófona. Hoje, a ABEC conta com 748 sócios institucionais, 927 sócios individuais, 3 sócios internacionais e 997 periódicos associados a ela.
Nossa base de dados conta com mais de 13 mil endereços de e-mail, e o DOI que nós distribuímos para o Brasil atende a 5.500 periódicos. Então, nós trabalhamos muito para aperfeiçoar a comunicação e a divulgação de informações, manter o intercâmbio de ideias, o debate de problemas e a defesa dos interesses comuns. Nós somos representantes da Crossref para o Brasil, aonde nós distribuímos o DOI e a plataforma Authenticate para verificação de similaridade. Temos um convênio com o Council of Science Editors, aonde nós fazemos um programa para capacitação em publicação científica, em convênio da ABEC com o CSE, e estamos conversando com o EASY, o European Association of Science Editors, aonde nós nos pretendemos tornar um capítulo do EASY também no Brasil. Nós, para promovermos a capacitação dos nossos associados, nós criamos o ambiente virtual do programa ABEC Educação, que é feito pela plataforma Moodle, moodle.abecbrasil.org.br, aonde nós estamos fazendo uma proposta de certificação para editoração científica. Então, vocês podem aqui ter uma ideia de como será essa certificação totalmente online, com uma carga horária de 360 horas, sendo 240 obrigatórias e 120 opcionais. Então, as que vocês veem nas cores verde, azul escuro e vinho, elas são obrigatórias. E nós vamos oferecer uma carga de disciplinas opcionais que o aluno terá a oportunidade de escolher para integralizar as 360 horas para obter a certificação. Esse curso foi lançado o ano passado, em maio. Nós iniciamos com o curso de avaliador de artigo científico, com uma carga de 60 horas, que pode ser assistido por qualquer pessoa, porque ele é totalmente online. E estamos fazendo agora o segundo curso, que será lançado em março, que é um curso para indexadores para periódicos científicos, sempre ressaltando a integridade na formação desses editores. Também no ano de 2020, por causa da pandemia que assolou o mundo, nós lançamos, junto com o IBICT e com a Unesco, o EMIRI, que é o nosso servidor de pré-prints, o nosso indexador de pré-prints, que inclusive teve um evento ontem sobre o EMIRI, treinamento sobre o EMIRI no Confoa. Foi uma iniciativa da ABEC, com a diferença que este servidor é somente alimentado pelos periódicos, ele não é alimentado diretamente pelo autor. E, como a Heloísa disse, né, nós pegamos os princípios de Hong Kong de 2019 e com a aquiescência do Moher e do pessoal que participou do evento, nós fizemos a tradução dos princípios de Hong Kong para o português. Vocês podem ver aí embaixo, nós traduzimos as professoras Sônia Vasconcelos, da Federal do Rio de Janeiro, a Carmen Penido, da Fiocruz, e eu, pela ABEC, fizemos a tradução desse documento, que está em acesso aberto na página da ABEC. E que tem 5 princípios básicos, né, que eles discutem não só a valorização da pesquisa, mas também a valorização dos pesquisadores e as contribuições que são fornecidas pela pesquisa. Também temos uma série de publicações, a Heloísa já mostrou, nós traduzimos o white paper do CSE também para o português, lançamos 2 publicações, 2 e-books também abertos na página da ABEC,
sobre ciência aberta para editores científicos, e estamos lançando, né, lançamos este ano os anais do nosso ABEC Meeting, e estaremos lançando em fevereiro os anais do ABEC Meeting que foram realizados agora em 2021, que são resenhas críticas sobre as palestras que foram abordadas neste evento. E também para agora, para o mês que vem, nós também fizemos uma obra, um e-book, né, Comunicação Científica Aberta, coordenado pela Heloísa e por mim, que será lançado agora no mês que vem, que trata sobre assuntos de ciência aberta. Então, em 2011, o governo brasileiro, no contexto de uma parceria internacional, criou a parceria do governo aberto. E desde então, vem desenvolvendo ações para discutir ciência aberta no nosso país, no Brasil. Em 2018, ele lançou o 4º Plano de Governo Aberto, do qual a ABEC coordenou um dos compromissos, né? E a conclusão desse compromisso foi que para praticar ciência aberta é preciso acreditar. Para acreditar é preciso conhecer e desmistificar. Para conhecer e desmistificar é preciso informação. Muita informação e muita discussão ainda é necessária. O caminho é longo e sinuoso, mas nós chegaremos lá. Você não precisa ser o primeiro a aderir, mas com certeza não deve ser o último. E em continuação, este ano, o Brasil lançou o 5º Plano de Ação Nacional em Governo Aberto, que terá como tema principal a transparência em ciência, novos mecanismos de avaliação para o avanço da ciência aberta. E o grupo que nós estamos participando é coordenado pelo IBICT na pessoa da Bianca Amaro. Então, a ciência aberta, ela é uma realidade inexorável. Há muita gente ainda resistente, mas ela não tem mais volta. E a base da ciência aberta, e assim como de toda a ciência, é a integridade, porque nós estaremos disponibilizando informação a todo mundo. E cabe a nós disseminar a integridade na formação dos nossos profissionais. Aqui está a equipe da ABEC, atual gestão, inclusive aqui com a Bianca Amaro, que é nossa assessora, né? A quem eu agradeço muito por todo o empenho e o trabalho, e com isso eu encerro a minha participação. Obrigada, professor Sigmar, dando sempre essa valiosa contribuição da ABEC para a sociedade. E logo em sequência, então, eu vou chamar a professora Silvia Galete. A Silvia, ela é graduada em Biologia pela Universidade Mackenzie, de São Paulo, e pesquisadora, com mestrado na Universidade de São Paulo. É pesquisadora científica do Instituto Biológico, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, e atua na área de editoria científica como editora-chefe dos arquivos do Instituto Biológico. É editora da Cielo Preprints na área de agrárias. Coordena a Comissão de Integridade Científica do Instituto Biológico e é presidente do Conselho Deliberativo da ABEC Brasil e membro do Conselho Consultivo da Cielo Brasil, representando a área de agrárias. A Silvia, ela vai abordar a questão de autoria, né, nesse âmbito da ciência aberta e integridade científica. A palavra é sua, Silvia. Obrigada, Heloísa. Deixa eu já começar aqui o compartilhamento. Só me falem, estou pondo aqui no modo apresentação. Tá ok? Vocês estão vendo? Sim, sim. Ok.
Obrigada pela oportunidade aí dos colegas, né, da gente formar esse painel, da gente estar junto aqui nessa apresentação. E eu também agradeço profundamente a Confoa por aceitar, né, essa nossa proposta. Estou muito feliz pelo segundo ano consecutivo estar podendo dar alguma contribuição e compartilhando aqui alguma coisa, né, com os colegas. Então, vamos então falar especificamente sobre a autoria, né, e a transparência e integridade na atribuição dessa autoria, né. Todos sabemos que a ciência aberta, ela promove a transparência na publicação científica, né, enquanto que a integridade, ela revela a responsabilidade daqueles que fazem a ciência, que num primeiro momento são os pesquisadores, né, os investigadores, mas são eles que depois se tornam os autores, né. A autoria é o fator principal, né, no avanço da carreira dos pesquisadores. Por isso, é importante que os periódicos a levem a sério, né, essa autoria, né, e aplique padrões justos e consistentes a todos os trabalhos publicados, né. Com isso, esse fica sendo, então, um olhar, né, um pouco de desconfiança dos editores, né, para a questão de autoria, né, que algumas vezes a gente percebe, né, os autores com um número elevado de trabalhos, né, e, assim, às vezes até permitindo um questionamento, né, como isso é possível, né, e causando uma certa desconfiança, né. Para que a gente quebre essa desconfiança, então, temos que trabalhar com essa transparência e integridade de todas as partes, né. No caso, aqui, a transparência e integridade na publicação são interdependentes, né. Temos as informações fornecidas pelos autores e soma-se também às exigências da revista. Os autores devem ter integridade ao fornecer essas informações para o periódico, quando ele submete o seu trabalho, enquanto que os editores devem buscar garantias que essas informações sejam precisas e favorecer que se tornem transparentes, né? Então, está aí autor e editor tentando construir, né, a divulgação científica, a comunicação da ciência, cada qual fazendo a sua parte, dando a sua parcela de contribuição. Mas qual que é a melhor forma de solicitar e divulgar as contribuições dos autores? Não se tem, né, isso como algo definido, né? A melhor forma definida não se temos. Como divulgar essas contribuições? Também ainda não temos o padrão estabelecido, né? Estamos juntos tentando construir, né? Fazendo adequações às áreas do conhecimento, à área da revista, né? Pois a definição de autoria pode variar de acordo com a área, com a cultura do país, e até mesmo entre grupos de pesquisa em uma mesma disciplina, né? Então, isso dificulta muito, né, a gente praticar esse padrão, né, essa forma de divulgar. Mas nós temos alguns consensos que são gerais, tá? Por exemplo, a identificação de autores e de outros colaboradores é de responsabilidade de quem realiza o estudo, né? No caso, os investigadores, os pesquisadores, e não de quem publica, né? No caso, editores ou publishers. Então, cabe ao autor dizer, cabe aos pesquisadores dizer quem é autor daquele trabalho, né? Daquela publicação. Os indivíduos que contribuíram para o estudo, mas cujas contribuições não foram de grande magnitude, ou de magnitude suficiente para justificar a autoria, esses já devem ser identificados na sessão de agradecimento. Então, isso são alguns dos consensos, né, de todas as áreas. Outros consensos, por exemplo, falam que indivíduos listados como autores devem rever e aprovar o manuscrito antes da sua publicação. E a razão principal para a identificação de autores é estabelecer a responsabilidade final pelo estudo relatado. Então, esses são alguns consensos que, independente da área, né, são aplicados entre os autores e entre os editores. Mas e os editores, né? Por mais que tenhamos essa dificuldade na definição de autoria, né, dos critérios de autoria, eles devem adotar algum critério, né? Eles devem buscar adotar algum critério? Sim. Cabe aos editores
buscar isso, né? Buscar algum critério, né? A revista, ela tem que ter uma clara postura com relação à integridade, à ciência aberta, aos critérios de autoria e todas as boas práticas de publicação pertinente ao periódico científico, tá? Isso tudo, essa postura da revista, ela vai estar lá descrita na política editorial, né? A autoria, hoje em dia, ela é um item de destaque, de grande destaque na política editorial das revistas. Critérios próprios da revista, ou os critérios podem ser próprios da revista ou baseados em critérios já existentes, né? Então, a revista ela pode criar o seu próprio critério de autoria, né? Ou fazer um misto, né? Usando critérios próprios associado a critérios já existentes, né? No caso, por exemplo, já existem critérios estabelecidos por associações de classe, órgãos de fomento, instituições acadêmicas, né? E a importância desse critério para o periódico é que passa a se falar a mesma língua entre os atores aí do processo, que são os autores e o editor, né? Para que qualquer tomada de ação de uma parte ou da outra, né, seja pautada nesses critérios já previamente estabelecidos. Eu vou mostrar aqui, citar alguns critérios de autoria, né, mas eu não vou ler com vocês, porque não daria tempo, mas isso vai ficar no material que nós vamos disponibilizar, né? Por exemplo, a gente tem o critério de autoria do comitê, desculpa, do Comitê Internacional de Editores de Jornais Médicos, né, da área médica, o ICMJE, né? Eles têm, então, alguns critérios, e aí as revistas que fazem uso desses critérios, que adotam esses critérios como critério de autoria, o que eles fazem? Eles solicitam aos autores que, ao submeter o trabalho, né, assinem uma declaração que contém esses critérios, né, assumindo que eles estão atendendo esses critérios e, por isso, fazem jus ao papel de autor, né? Outro critério que também existe é do Council of Science Editors, do CSI, né? Eles também propõem critérios, que é exemplo do anterior, a revista também pode adotar, né? E solicitar aos autores que assinem uma declaração que contenham esses critérios, né? Pontualmente, e o autor ou os autores, né, assumem isso, né? O CSI, além de exaltar, né, de enaltecer os pontos que dão a ele o caráter de autor, ele também salienta alguns pontos que não dão a característica, não justifica que a pessoa seja um autor daquele trabalho, né? Então, e ele até recomenda que, dependendo dessa participação, essa pessoa não deve configurar como autor, e sim apenas ser citado na sessão de agradecimento. O COPE, como já foi falado aqui, né, é um comitê que trata bem especificamente sobre ética na publicação, né, e ele mesmo reconhece que não há uma definição universal aceita de autoria, embora tentativas tenham sido realizadas. Eles dizem que, no mínimo, os autores devem assumir a responsabilidade por uma determinada seção do estudo, né? Então, dentro de um trabalho, uma parcela ali deve ter sido feita pela pessoa, e isso vai dar a ela, né, a condição de ser autor daquele trabalho, né? Mas o COPE, em função da característica dele, que é tratar sobre ética na publicação, ele tem muito definido, né, de uma forma bem interessante, as autorias inapropriadas, né? Então, é um documento que tanto autores quanto editores devem sempre consultar para tirar dúvidas, né? Onde eles deixam bem claro e bem definido o que é um autor convidado, o que é uma autoria honorária ou presenteada, o que é uma autoria fantasma, um autor anônimo, que são autores que não devem configurar no corpo de autores efetivos, né? E se o fizerem, você está diante de um caso de má conduta, tá? Temos também os critérios adotados pela Cielo, que, num primeiro momento, eles definem autor como sendo aquele que participou ativamente na discussão dos resultados, na revisão do trabalho e na aprovação da versão final do manuscrito, né? Então, a Cielo entende que, minimamente, o autor deve ter contribuído desta forma. Desde 2018, ele passa, então, a solicitar, né, a sugerir que
que os periódicos registrem a contribuição individual dos autores, né? Para isso, ele sugere a adoção da taxonomia Accredit, né? Que os periódicos façam uso dessa taxonomia para que cada autor se localize, né? Mostre o papel que ele desempenhou para fazer jus ao papel de autor daquele trabalho. No caso da taxonomia Accredit, é uma taxonomia das funções do contribuidor, né, que são os autores, né, e divide em 14 categorias, né? Então, o autor, ao submeter o trabalho, ele tem que dizer em qual dessas categorias, ou quais dessas categorias, ele se enquadra para fazer jus ao papel de autor naquele trabalho, tá? Então, todos os autores têm que se localizar em pelo menos uma dessas categorias para justificar a participação dele como autor. Uma outra questão ela permite, né, vai propiciar tanto a transparência quanto a integridade na atribuição da autoria e da publicação, principalmente da publicação, é o autor informar o seu ORCID, né? Hoje a gente está vendo, se tornou realmente algo praticamente no dia a dia já dos periódicos, ser solicitado isso, né? Ele é um identificador persistente do autor, ele tem pontos bastante positivos, enquanto ele elimina questões de homônimos, né, ou outros equívocos com os nomes dos autores, além de assegurar a atribuição adequada da publicação e da citação aos autores, né? Então, ele traz essa integridade aí ao ser atribuído para os autores, né? Como aqui já foi falado aqui, tanto pelo Sigmar quanto pela Heloísa, né? A ciência, algumas definições da ciência aberta, o que ela propicia, e aqui eu chamo a atenção, né? Que a ciência aberta faz com que a comunicação da ciência ultrapasse os muros acadêmicos e chegue à sociedade, né? Então, vai caber a nós, editores, garantir que essas informações que vão chegar para a nossa sociedade, ela tenha transparência e integridade. Nós temos uma responsabilidade brutal sobre isso, né? Porque qualquer equívoco que acontecer nesse meio de campo, vamos dizer, é responsabilidade do editor que não soube fazer a gestão adequada daquela publicação. E aí, isso nós vamos estar promovendo através da publicação do trabalho, dos artigos, né? Então, é através dela que nós vamos proporcionar essa transparência e, consequentemente, essa integridade para a sociedade, né? Aqui eu quero mostrar para vocês alguns aspectos que a gente traz essa transparência, né? Então, o papel do editor promovendo essa transparência de uma integridade, vamos dizer, informada pelos autores, né? No momento da submissão dos trabalhos. Então, é bastante interessante que todos os ORCIDs sejam informados pelos autores e eles sejam publicados nos trabalhos, né? Então, a gente vê aqui que ao lado do nome de cada autor, nós temos os seus ORCIDs, né? Para que todos tenham acesso quem é essa pessoa, o que ela produz, o que ela já produziu além desse trabalho, qual é a área de atuação dela, né? Promovendo essa transparência de quem que é esse autor. Uma outra questão que a ciência aberta também está pregando é a gente publicar, e aí cada periódico faz da forma que lhe for mais conveniente, o que importa é que esteja ali publicado, né? Então, no nosso caso aqui, do nosso periódico, a gente publicou em forma de um quadro, onde temos ali o item de contribuição dos autores, né? O nosso periódico adota a taxonomia Accredit dos autores, né? Então, eles informam o que cada autor fez em cada das categorias, né? Podendo ter participado, como falei, em mais de uma categoria, ou mais de um autor participando de uma categoria, né? E isso é publicado, então, ao final do trabalho. Eu tenho aqui outro exemplo, como o da PLOS Biology, onde na parte de autores, eles também trazem toda uma questão de transparência aqui, só que eles listam abaixo do nome de cada autor, né? Eles também usam a taxonomia Accredit, o que foi feito pelo autor, né? O seu e-mail, a sua afiliação e o seu ORCID, né? Aqui eu trago o exemplo de um periódico que está na coleção Cielo, da nossa colega Edna Monteiro, que faz parte da ABEC com a gente. Ela é editora da Acta Cirúrgica Brasileira, e ela, então, publica aqui a contribuição dos autores baseado nos critérios do ICMJE, tendo-se em vista que a revista dela é uma revista da área médica, tá?
Então, o que a gente vê, né, que essa construção dessas ações interdependentes, né, do autor e dos editores, né, é esperado que a integridade dos autores e a transparência das publicações efetive a confiança e a credibilidade das nossas revistas, né, e, consequentemente, da ciência que a gente produz, né, contribuindo dessa forma para o aprimoramento efetivo da ciência aberta, né. Então, acho que era isso que eu gostaria de falar. Obrigada, tá? Obrigada, Silvia. Muito boa a sua apresentação, que nos apresenta essa importante, né, etapa da atribuição de autoria. E eu convido, em sequência, o nosso colega de Portugal, o nosso prezado professor Carlos Lopes. O professor Lopes, ele é doutor em documentação pela Universidade de Salamanca, licenciado e mestre em psicologia educacional pelo ISPA, Instituto Universitário. Pós-graduação em ciências documentais e treino de competências em liderança de equipes. É o diretor do Centro de Documentação, professor auxiliar do ISPA e professor convidado da Universidade de Nova Lisboa, entre outras atividades e atuações. Então, eu passo a palavra ao nosso colega, professor Carlos, que vai falar sobre pré-prints, né? E como o uso do pré-print pode manter, né, a integridade, mesmo sendo uma nova faceta, né, de publicação no meio científico. Professor? Bom, boa tarde a todos. O tempo é escasso, mas eu venho falar no âmbito da integridade das publicações, venho trazer um assunto emergente atual, que é a questão dos pré-print. E a pergunta que eu queria partir é: o pré-print é o futuro da comunicação científica? Eu vou tentar, à luz deste painel da integridade das publicações, vou tentar dar uma resposta ou deixar aqui algumas questões de olharmos o futuro. A primeira questão que eu queria assinalar, isto aqui é uma comunicação que foi publicada recentemente em Espanha, no Brasil, e foi uma comunicação que foi apresentada por mim e pelo meu querido colega Júlio Alonso Arevalo, da Universidade de Salamanca, que foi apresentada na Universidade de Complutense em 2020 e foi publicada agora no Brasil, daí que aquilo que eu vou apresentar está neste artigo. Os pré-prints, como sabemos, são relatórios preliminares de investigação que não foram sujeitos a escrutínio editorial e revisão por pares. Os pré-prints visam acelerar a comunicação da investigação, estabelecer precedência da autoria de novas propostas, processos e descobertas. Sabemos que o termo está em uso há décadas, podíamos contar aqui uma longa história. Nos dias que antecederam a internet, os físicos trocavam por correio versões fotocopiadas dos rascunhos para discutir com os colegas. Daí que os físicos sempre tiveram, digamos aqui, uma visão muito interessante sobre os pré-prints. Jocelyn Kaiser chama-nos a atenção de que há um dilema. Os pré-prints permitem aos investigadores aceder mais rapidamente aos resultados do que quando os autores submetem os seus resultados a revistas tradicionais, a que muitas vezes leva meses a completar as revisões, mas existe uma crítica, existe o outro lado. A principal crítica ao modelo é que, em contraste com a vantagem da rapidez de publicação, levantam dúvidas sobre a fiabilidade e a credibilidade, logo sobre a sua integridade. Nós devemos muito a este senhor chamado Paul Ginsparg, que foi ele que criou o Archive. A importância de Paul Ginsparg não reside na criação do servidor, mas na realização do novo modelo de comunicação científica. Nos últimos anos, a partilha de pré-prints ou versões de resultados de investigação, antes ou mesmo em vez da publicação formal, tornou-se um modo mais difundido de comunicar a investigação numa série de disciplinas académicas que chegou recentemente à área das biomédicas. A posição dos autores e das revistas em relação aos pré-prints cria cenários. Para muitos autores, a principal relutância em não depositar o seu manuscrito no servidor é a preocupação de que as revistas rejeitem um estudo que já tenha sido publicado como pré-print. Atualmente,
A maioria das revistas científicas, cada vez mais crescente, incluindo a Science, aceita artigos publicados com pré-prints, embora algumas grandes revistas médicas ainda desencorajem a publicação de pré-prints. Mas a maioria dos autores publica artigos incompletos em pré-print simplesmente para afirmar a investigação, partilhando alguns resultados do seu trabalho. Um cenário preocupante é que grupos concorrentes podem recuperar dados ou ideias de um pré-print antes da versão final ser publicada numa revista. Estamos numa área de cenários. Estamos numa área sobre estes cenários, uma das grandes dinamizadoras da importância dos pré-prints é Leslie Volshall, da Universidade de Rockefeller de Nova Iorque. É aquela que costumo dizer que há dois grupos principais que apoiam a publicação de pré-prints: os investigadores de meia-idade estabelecidos podem dar-se ao luxo de correr o risco e os milenares que partilham tudo. A mesma Leslie Volshall assinala, nomeadamente em relação ao bioarchive, que a qualidade, diz que os artigos que vê no bioarchive são de qualidade significativamente mais elevada do que o típico envio a revistas, porque os autores não podem confiar nos editores para corrigir erros tipográficos, clarificar a prosa e pedir mais experiências. Embora o bioarchive comprove a inexistência de plágio e os coordenadores do projeto verifiquem a validade científica, são aceitos 95% das submissões e cerca de 60% dos pré-prints são publicados em revistas, indicando que são cientificamente válidos. Nós estamos perante um outro cenário, que é o cenário da importância da revisão por pares aberta, que é um dos pilares da ciência aberta. Durante o processo de publicação aberta, e falo de pré-prints, há uma revisão pré-publicação, publicação e pós-publicação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estamos perante um espaço de transparência, uma dimensão de abrangência e uma revisão contínua. As três palavras-chave estão presentes no âmbito da ciência aberta: identidades abertas, comentários abertos, participação aberta. Por outro lado, o que nós encontramos é, a nível dos pré-prints, a importância do feedback. O feedback raramente chega diretamente através do servidor. Apenas 10% dos artigos do bioarchive recebem comentários. Em vez disto, o feedback tende a vir via Twitter ou correio eletrónico, ou seja, um escrutínio amplo e um escrutínio societal. Quais são as vantagens? Os atrasos na publicação em revistas podem ter consequências nefastas para alguns investigadores, nomeadamente os mais novos. Publicar num servidor pré-print garante a propriedade de uma nova descoberta, porque lhe é atribuído um DOI, e os pré-prints podem impulsionar a colaboração com os pares. Um estudo de Darwin Fu diz que a publicação de um pré-print está associada a maior atenção e citações do que o artigo revisto por pares. Os pré-prints do bioarchive têm, em média, 49% de pontuações altimétrica e 36% mais citações do que os artigos sem uma versão pré-print. Por outro lado, um outro estudo de Nicholas Fraser diz-nos que os artigos de revistas depositadas no bioarchive têm citações e contagens métricas significativamente mais elevadas em comparação com os artigos não depositados. Há um conflito entre o acesso aberto e a ciência aberta. Os APCs são parte do problema, os pré-prints são parte da solução. Os modelos comerciais de acesso aberto promovem uma comunicação aberta, mas o popular modelo da taxa de processamento de artigos APCs não é perfeito. Os APCs são um peso para muitos autores, para muitas instituições, com poucos recursos. Os pré-prints resolvem este dilema, disponibilizando quase todos os artigos gratuitamente. Alguns benefícios é melhorar o acesso e acelerar a comunicação científica. Um sistema aberto baseado em pré-prints é muito mais rentável do que as alternativas existentes à APC. Os pré-prints contribuem para o desaparecimento de revistas predadoras. Um sistema aberto construído sobre comunicação de pré-prints facilita um modelo de negócio diversificado baseado em serviços para a comunicação académica. O Open Science Framework é um servidor de excelência de gestão de projetos, gratuito e de código aberto, que liga os investigadores às ferramentas que estão a utilizar para facilitar a gestão do ciclo de investigação. Foi concebido e é mantido pelo Center for Open Science, uma organização sem fins lucrativos dedicada a aumentar a abertura, integridade e reprodutibilidade da investigação. Estes são alguns exemplos do OSF pré-prints.
A pesquisa pode ser feita coletivamente em todos os projetos que integram os OSF. Neste momento tem 2.337.756 documentos presentes em todos os repositórios de pré-prints, mas existem outros servidores pré-prints. Eu quero falar aqui de uma experiência brasileira que é excelente, que é um exemplo para todos nós, o caso do Emory e o caso da Cielo, mas muitos projetos, nomeadamente o mais recente, que é o medRxiv, vem-nos dar respostas relativamente aos grandes problemas que atravessamos a nível da saúde pública. Nesse sentido, a pandemia do Covid-19 demonstrou a necessidade e a importância de formas de trabalho eficazes e colaborativas. Os pré-prints foram objeto de atenção durante a pandemia do Covid-19, com consequências tanto negativas como positivas. Os pré-prints tornaram possível que outros investigadores se baseassem nos primeiros resultados, o que acelerou os esforços da investigação numa emergência de saúde pública. Como diz este artigo da Nature, toda a composição genética do vírus, o genoma, foi publicado numa questão de dias. Em comparação, o vírus do SARS em 2003 demorou quase 3 meses. O aumento do número de pré-prints tem sido exponencial, ou seja, a percentagem de artigos de Covid-19 em livre acesso aumentou 90%. A visão por pares de alta qualidade nunca foi tão importante para validar a ciência, como nos diz o estudo Stubeli. E verificamos que tanto a China como os Estados Unidos são pioneiros relativamente a esta prática científica. Os pré-prints e as notícias falsas. Os pré-prints também têm sido amplamente citados na empresa. Embora a maioria dos servidores de pré-prints inclua avisos claros de que os pré-prints que recebem não são revistos pelos pares, registaram-se alguns casos infelizes em que os pré-prints de má qualidade foram utilizados para alimentar notícias falsas e fragmentar o debate público. Dado o impacto potencial desta investigação na área da saúde, muitos servidores de pré-prints introduziram agora controles adicionais. Repito, controles adicionais. Mas, por outro lado, há outra vertente, que é a retração de revistas de prestígio, que altera a integridade das publicações. A corrida à investigação está a ameaçar a credibilidade de revistas médicas respeitadas. Estudo publicado no New England Journal of Medicine e The Lancet foram retratados pouco depois da publicação, na sequência de um protesto de investigadores que detectaram falhas óbvias. Há um conjunto de ferramentas para automatizar a revisão. Houve esta necessidade. Com a pandemia, os servidores de pré-prints estão sobrecarregados com manuscritos e procuram novos métodos de revisão. Ferramentas como o Panlingua para tradução automática de pré-prints em inglês para mais de 100 línguas. O Outbreak Science faz a triagem inicial recorrendo a indivíduos com vasta experiência. A própria Frontiers desenvolve um assistente de revisão de inteligência artificial para de revisão por pares. O BIP Covid-19 é um motor de pesquisa de pré-prints com medidas de impacto. Qual é o contributo de revisão pelos pares? Estou a terminar. Um estudo publicado no bioRxiv em 2020, um artigo de Carneiro, um colega nosso, comparou 56 pré-prints depositados no bioRxiv com as versões finais, revistas por pares, publicadas mais tarde. O estudo concluiu que os documentos finais continham mais detalhes-chave da investigação, como o tipo de reagentes e métodos utilizados, mas as conclusões não foram significativamente diferentes das dos pré-prints. Na comparação de artigos publicados em revistas científicas com suas versões pré-prints, o estudo de Klein veio à análise, revelou que o conteúdo do texto dos artigos científicos em geral mudou muito pouco da sua versão pré-print para a versão final publicada. O estudo verificou ainda que a pontuação média de qualidade da informação era de 68% para os pré-prints, mas subiu para 72% para a versão publicada. Termino com 4 ideias-chave. As novas tecnologias, os novos processos, as novas exigências da humanidade colocam, por sua vez, novos desafios para acelerar a comunicação em ciência. Os pré-print vieram para ficar. A velocidade de publicação não deve comprometer a credibilidade. Os servidores de pré-print tornar-se-ão o local preferido para publicar e criticar os resultados, eventualmente complementando as revistas que são revistas pelos pares. Com controlo e precaução adequados na integridade das publicações, os pré-prints têm um papel a desempenhar no contexto mais vasto da ciência aberta e da partilha do conhecimento. Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. Obrigado. Obrigada, professor Carlos. Deu um panorama assim do pré-print, de suas vantagens, né? Eu sou uma adepta do pré-print, realmente. Desculpa aí o tempo. Novo... Ok. Não, o tempo está perfeito. Nós temos 5 minutinhos, temos pouco tempo agora para as perguntas.
tivemos uma pergunta, mas eu acho que a Silvia, você respondeu sobre o uso do sistema Credit? Então, Agora eu não tentei entendi. responder, eu coloquei ali para a Natália a resposta, né? Como eu falei para ela perguntou como que a gente deve, cadê aqui? Como utilizar a taxonomia, né? Precisamos registrar a revista no site. Nós não fizemos isso, né? A gente apenas adotou, conforme a orientação da própria Cielo, deixamos claro esse uso, né, que a gente passou a adotar na nossa política editorial. Então, no momento da submissão, os autores eles submetem o trabalho colocando o que cada um fez, né? E isso é publicado. Mas, foi o que eu coloquei para ela, nós pagamos aqui uma empresa para fazer toda a marcação, né, XML e tudo mais. Eu acredito que isso seja, no momento da marcação, essa informação ela seja usada, né, como informação usada na marcação do XML, né, porque o que eu já li também é que tem uma certa interoperabilidade entre o ORCID e a taxonomia Credit, né, onde consegue começar a perceber qual que é a participação daquela pessoa nos trabalhos, qual é o perfil dela participando dos trabalhos, né? Ela contribui mais na conceitualização, na metodologia, no desenvolvimento de software, e isso passa a atrelar uma característica da pessoa junto do ORCID dela, esperando que ela sempre tenha esse tipo de contribuição, né? Evitando assim que a pessoa então comece a participar dos trabalhos de uma forma aleatória apenas para fornecer o seu nome e não a sua efetiva contribuição, né? Buscando sempre essa questão da integridade. Mas eu entendo que pode ter o crédito é usado no momento da marcação, assim como qualquer outra taxonomia, viu, Natália? Também não só a Credit, né? Mas outros critérios também de autoria. Bem, o que eu entendi que ela queria perguntar, eu posso estar enganado, né? Eu entendi que se a gente tem que ir no site Não, então, isso dessa foi o que eu falei, ferramenta e não. registrar o uso. Não. Então, eu não entendi direito, desculpa. Não, eu falei que sim, e ela perguntou, é só adotar a nomenclatura, né? E declarar no corpo do trabalho. Eu falei que sim, mas que eu acho que depois disso feito, no momento da marcação, isso vai ser levado em consideração essa informação dada pelo autor. É isso que eu quero dizer, né? A informação vai ser utilizada após e não antes, né? Tá ótimo. Mais alguma questão? Alguém quer levantar a mãozinha? Não, então nós, para não nos atrasarmos mais, né? Temos ainda uma grande atividade aqui. Eu quero agradecer em nome da equipe aqui desse painel, o professor Simar, a doutora Silvia, o professor Carlos, aos organizadores da Confoa 2021, na pessoa da Raquel Fruta, nossa querida colega de Portugal, e ficamos à disposição deixamos nossos contatos, né? E ficamos à disposição para qualquer outra dúvida que vocês queiram dividir com a gente. Um grande abraço, boa conferência. Obrigada, Raquel. Luísa, obrigado, Luísa. Obrigado, Sigmar. Obrigado, Silvia. Obrigada a você, Carlos. Foi um prazer. Grande Obrigada abraço a todos. Grande abraço a todos. Tchau.